Amém? A nossa herança é a cura. Uma das heranças que temos. Nós temos tanta herança. A primeira coisa que recebemos quando nascemos de novo é salvação, vida eterna. Glória a Deus! Que presente em nossa herança. E a Bíblia não diz que nós somos herdeiros aparentes. Você sabe o que é isso? É alguém que está esperando receber a herança. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Então recebemos a herança agora. Em qualquer caso, herdeiro aparente é alguém que tem que esperar que a pessoa que tem a herança faleça, certo? E aí recebem a herança. Jesus já morreu. Amém? E ele ressuscitou. O melhor de tudo é que não há disputa na família. Quem fica com o quê? Às vezes, sabe, uma pessoa da família ou outra pessoa da família, ou um irmão e outro irmão, entram em uma disputa, mas a pessoa que podia resolver essa disputa faleceu. Se eles pudessem ressuscitar a pessoa e perguntar, o que você acha? Quem tem direito aqui? Certo? Não dá para fazer isso, mas nós podemos. Nós podemos perguntar ao Senhor, nós temos direito a isso? Porque Ele ressuscitou dos mortos. Ele está vivo. Amém? Ele morreu. Portanto, Ele liberou a herança para todos nós. Amém? E Ele vive para nos ensinar a andar nela. Para nos lembrar da nossa herança em Cristo. Amém? É por isso que a Bíblia diz, é assim que possuirão a terra, quando me chamarem de Pai. Sabia que tem um versículo assim no Antigo Testamento? É assim que possuirás a terra, quando me chamar de meu Pai. É por isso que quando você tem um sentimento de filiação, amém? Aí você pode ser um servo. E é mais glorioso, mais digno, mais nobre assim. Veja, quando um príncipe que pertence a uma família real vai e serve, talvez no campo missionário ou faz parte de uma equipe médica, ele ajuda a distribuir medicamentos, ajuda os médicos, mas ele é um príncipe da família real. Uau! Dizemos, existe dignidade nisso. Isso é o melhor da realeza até no serviço, mas não é um serviço servil, porque ele é um príncipe. É um príncipe primeiro, depois se torna um servo. É como Jesus é. Ele é o príncipe dos príncipes, o rei dos reis. E ele se humilhou e se tornou um servo. Até no exemplo do cenáculo, quando ele lava os nossos pés. Que glória! Agora, se um verdadeiro escravo, alguém que está vivendo em pobreza, vem lavar os seus pés, primeiro você vai pensar que ele quer dinheiro. Por quê? Por causa de quem ele é. Certo? Você não quer desprezá-lo, mas você suspeita do seu motivo de querer lavar seus pés. Amém? Mas quando um príncipe faz isso, e é claro, eu não estou falando de um príncipe físico que está sujeito às paixões da carne, certo? E ele tem as suas próprias idiosincrasias, cobiças, mas eu estou falando do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em quem não há pecado. Ele se curva e lava os seus pés. Que glória! Amém? Então, nós somos filhos de Deus, você entende? A Bíblia diz que somos reis e sacerdotes para Deus. Imagina, só assim você pode dizer eu sou um servo do Senhor Jesus Cristo e pode viver sua vida como servo. Isso é glorioso. Isso é glorioso. Amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então, estamos falando de herança. E desde semana passada, na verdade esse sermão é uma continuação da semana passada, falamos sobre uma tribo em particular, a tribo de Azer. E Azer significa felicidade e também bem-aventurado. A palavra abençoado e feliz são encontradas na palavra Azer. Quando encontra a palavra bem-aventurado, bem-aventurados os que têm os pecados perdoados, é a palavra Azer. Felizes são aqueles cujos pecados são perdoados. Feliz é o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. É a palavra Azer. Enquanto a palavra mais comum em hebraico para bênção é a palavra Barak, ou Baraká, que é o substantivo. E Azer também é usada para abençoado, mas é mais feliz.
é o homem, feliz é a mulher. Amém? Então vimos a tribo de Azer e como, por causa da indolência espiritual deles e preguiça, eles não possuíram sua herança. E uma das heranças, na verdade, em Josué 18, Josué os repreendeu. Diz assim: e toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló. Alguém já esteve em Siló? É um ótimo lugar para visitar. É um pouco fora da trilha. Um dia vamos voltar lá. Amém? E ali armaram a tenda da congregação, e dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Não tinham recebido a sua herança. 7 tribos. Olha o que Josué, o líder deles, disse. E disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes para passardes para possuir a terra? Sabe o que é negligente? Preguiçoso. A sua versão diz negligente. É a palavra hebraica rafar. Porque vocês são preguiçosos. Até quando sereis negligentes para possuir a terra que o Senhor vos deu? 7 tribos. A propósito, uma dessas tribos é a tribo de Gade. Desculpa, é a tribo de Azer. Ok? Que é a tribo que estamos falando. Mais para frente, no capítulo 19, fala da herança dessas 7 tribos que deveriam possuir. E saiu a 5ª sorte, a tribo dos filhos de Azer. E foi o seu termo, tudo isso aqui que você vê. E no versículo 28 mostra que o seu termo foi até a grande Sidom. Você vê isso? Até a grande Sidom. Versículo 29, e até a forte cidade de Tiro. Falamos disso semana passada. Tiro e Sidom se tornaram como Nova York, Paris, Londres, daquela época. Amém? Se tivessem possuído a herança deles, eles estariam em uma posição de influenciar as nações do mundo com a mensagem do verdadeiro Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Sem falar da riqueza que eles teriam. Amém? Através da realização dos propósitos dessa missão. Glória a Deus, mas eles perderam isso. E o inimigo assumiu. Até o tempo de Alexandre. E Alexandre destruiu Tiro, porque se recusaram a submeter a ele. E ele sitiou a cidade e construiu uma ponte até a nova cidade de Tiro, da velha Tiro, que foi destruída por Nabucodonosor. E ele construiu uma ponte para destruir aquela cidade. Ele estava com muita raiva. Certo? Então, Sidom, Saíd, significa peixe, caçar, pescar. Certo? Então, era um lugar de peixes. Até hoje é um lugar de pescadores. É uma área costeira. E para essa área o nosso Senhor foi. E qual foi a profecia de Azer, que cobre Tiro e Sidom? Existem 2 profecias na Bíblia. Amém? E essas profecias se aplicam a você também. Porque todas as profecias dos 12 filhos de Jacó, cada bênção proferida a eles, pertence a você como filho de Deus. Porque a Bíblia diz, porque todas quantas promessas há de Deus são nele, em Cristo, sim e amém. Porque cada uma das suas bênçãos estava em Cristo, o Messias, que ainda estava por vir. Mas ele já veio para nós. E ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele é o nosso pastor. Então, nele, todas as promessas de Deus, você não precisa olhar para uma promessa no Antigo Testamento e dizer, pastor, o Salmo 91, esse salmo de proteção é para nós hoje? É para os cristãos? Será que é para os judeus? Não, é para todos nós que nascemos de novo. Todos nós que somos filhos de Deus. Amém? Então, todas as promessas de Deus em Cristo são sim e amém. Mas e aquela que diz que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia? Isso é para nós? Amém? Mas e aquela que diz, renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e cheios de seiva e florescentes. 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 Em hebraico a eles serão ranen. Ranen significa verde. Mesmo na velhice, ainda produziremos fruto e seremos verdes. Viu como a Bíblia diz verde? Nós pensamos em marrom, como velhos. Quando as folhas ficam marrons, você sempre será verde. Você será florescente. Amém? Você será verde.
Amém. Glória a Deus. Então essa é a sua herança. Glória ao nome de Jesus. Qualquer mau hábito que tenha, sabe como conseguir a vitória sobre esse pecado, sobre esse vício ou esse hábito? Sabe como? Não trabalhando por isso. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É um dom. Faz parte da sua herança. Veja, um menino, comparado a um funcionário de uma empresa multibilionária de seu pai, quando chegar a hora do pai dar a herança, amém? Ele não vai dar para um funcionário. O funcionário é impecável na forma em que ele serviu a empresa, mas o filho que não é perfeito, o filho que às vezes causou dor de cabeça para o pai, é aquele que herda, por causa do relacionamento. Você é filho de Deus. Você entende? Amém? Jesus morreu. A herança agora é sua. Então, a herança inclui vitória sobre o pecado, inclui santidade e superação na vida, vida abundante. Falamos sobre isso. A mente de Cristo. Ele diz, deixo-vos a paz no cenáculo. Lembra disso? A minha paz. Vocês me viram operando em paz, nunca me viram entrar em pânico. No meio da tempestade no mar da Galileia, eu estava dormindo. Essa paz, essa shalom, deixo-vos essa paz. A minha paz, não a paz de outra pessoa. Não a de Davi ou Isaías. Mesmo eles sendo bons, certo? É a minha paz. Minha shalom. E shalom não é apenas paz de espírito. É bem-estar. É plenitude. Minha plenitude e minha paz vos dou. A palavra ali é legada. Vos dou. Não como o mundo a dá. Vos dou. Não se turbe o vosso coração. Essa é a sua parte. Se você quer que essa paz reine em seu coração, em sua vida, não se turbe. Eu não posso fazer por você. Você não pode turbar seu coração. Amém? A sua parte é cuidar do seu coração. Não se turbe vosso coração. Nem se atemorize. Não se turbe vosso coração. Nem se atemorize. Algo acontece. É a sua parte. Você não pode controlar a situação. Quer dizer o quê? Você controla o seu coração e eu vou controlar a situação. Você cuida do seu interior e eu cuido do seu exterior. É isso que ele está dizendo. Nós estamos tão preocupados em tentar acertar isso que nossos filhos passem nas provas, durante essa época especialmente. Amém? Preocupados em fechar aquele negócio, preocupados com isso, com aquilo. Sabia que o estresse pode te matar? Veja, quando você estiver deitado e prestes a partir dessa vida, não vai estar pensando, eu perdi aquele negócio de 1 milhão. Deveria ter investido mais. Deveria ter investido nisso, naquilo. Você não vai pensar sobre isso. Vai pensar que se tivesse mais tempo, passaria com aqueles que você ama. Desfrutaria do que você tem, em vez de tentar alcançar e empurrar esse, aquele. Nunca desfrutando, outros desfrutaram. Hã? Então o Senhor te dá verdadeira prosperidade. Amém. Não ganancioso, sempre mais 1 milhão, mais 1 milhão, mais 1 milhão, certo? Não. Isso pode destruir você. Amém. Deus te ama demais. Às vezes você pensa, Deus, isso não é problema para você, só com o dedinho, pim, eu me torno um multibilionário. Isso não é problema para você? Por que tem um monte de gente bilionária? Por que não eu? Eu sou um cristão. Você já pensou assim? Sabe por quê? Porque ele te ama mais. Ele te ama mais porque ele sabe que você, nesse nível, nem dizima. Certo? 10% e você, 10%? Vocês só querem meu dinheiro. Tudo que a igreja quer é o dinheiro das pessoas. É isso que falam por aí dos 10%. Não, 10% é para mostrar se você ama Deus ou ama o dinheiro. Foi assim que Deus ordenou. Você não consegue nem dar 10%. Foi... Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Rockefeller. Sim, John D. Rockefeller. Ele disse, eu não poderia ter dado o dízimo, não poderia ter dizimado
do meu primeiro milhão se eu não pudesse ter dizimado do meu primeiro dólar, quando ele era um menino. Ele era um dizimista. Amém? No final da sua vida, ele doou muito para igrejas, para a obra missionária e também de caridade. John D. Rockefeller. Amém? É o que ele disse. O senhor Colgate, não preciso dizer qual produto é, certo? Ele dizimava. Veja, o dízimo é para mostrar que você é fiel, é lembrar de Deus. Tudo que me deres, eu vou lembrar de ti. Tudo que me deres, eu vou lembrar de ti. Amém? É isso. Não precisa discutir. Não quer dizimar? Ah, a igreja está fazendo dinheiro com isso. Se você pensa assim, não dizime. Não dizime. Porque não é uma revelação. Se dizimar, não vai adiantar nada. Não adianta nada. Deus quer que você tenha uma revelação. Senhor, não esqueci de ti. 10% vai para ti. Agora, qual é o sócio que pede 10%? Mas ele diz 10%. Ok? Mas tem crente que diz, tudo que eu tenho pertence a Deus. É como a mulher dizendo para o marido, eu queria que você passasse uma semana ininterrupta comigo. Você pode? Querida, quando me casei com você, toda a minha vida se tornou sua. Ela aceita isso? Ela aceita isso? É uma boa desculpa. Todo o meu dinheiro é do Senhor. Amém? Pastor, eu jogo todo o meu dinheiro para cima, para Deus. Se Deus não quiser, tudo que cair é meu. Certo? Então, tem pessoas que não podem ser confiadas com mais. No momento que elas têm mais, certo? Sua esposa vai embora. Sayonara. Vaya con Dios. Hasta la vista. Arranjam outra mulher. E depois dessa não ficam felizes. E eu já vi pessoas que recebem riqueza repentina e elas mudam. Certo? Na verdade, elas não mudaram. Só trouxe à tona o que elas já eram por dentro. O dinheiro traz à tona o que você é. Se era generoso antes, vai ser generoso. É por isso que, quando você é dizimista, você é capaz de dar 10% de algo pequeno, aí você é capaz de dar de algo grande. Você é fiel a Deus e Deus abençoa e abençoa. Você deveria ler o experimento de Henry Ford, o homem que criou o automóvel. Ele era um dizimista, ele era um cristão. Todos esses eram cristãos, o senhor Colgate, John D. Rockefeller e também Henry Ford. E Henry Ford fez um experimento. E ele fez uma pequena plantação e disse, eu quero fazer um experimento do dízimo. Se vai funcionar na plantação. E ele deu 10% da colheita para uma igreja. Era uma pequena plantação. E ele deu 10% para uma igreja, da sua escolha. Depois disso, a partir daí, ele começou a semear em outro campo. E os campos começaram a aumentar. E a colheita começou a crescer e crescer e crescer. Depois você pode procurar no YouTube. Procure algo assim, Henry Ford e dízimo. Foi um experimento feito por Henry Ford. Cresceu, cresceu e cresceu. E o campo começou a crescer. Uma colheita abundante. E os 10% se tornaram mais e mais e mais. E mais igrejas foram abençoadas. Mais obras de caridade foram abençoadas. Amém? Então, é uma questão de revelação. Você vê isso? Você entende, igreja? Amém? Mas algumas pessoas ganham dinheiro e imediatamente elas se entregam às suas luxúrias. Amém? Imediatamente param de vir à igreja. Hã? Sim. Amém? Deus quer te ver salvo. Eu te disse, Deus te ama mais do que um bilionário. É claro, eu estou falando isso em termos humanos. Deus ama cada um de nós, mas alguns de forma especial. É verdade. Eu posso provar isso para você na Bíblia. Amém? Quando Deus protegeu Israel, amém? Ele os amava mais do que Faraó. Medite. Quem foi salvo e quem não foi. Certo? Então, eu quero estar no lugar onde Deus me ama. É o melhor lugar. Amém? Então, se você descobre que você não está seguro fazendo certas coisas, amém? Então, as pessoas querem mais bênçãos. Elas querem uma empresa maior para administrar, elas querem uma influência maior, querem uma igreja maior,
Mas você deve sempre pensar que o Senhor vai te dar de acordo com o que Ele sabe que é seguro para você. Porque Ele te ama. Porque Ele te ama. Amém? Eu funciono, meus pastores sabem disso, como um pastor de igreja pequena. Me reúno com os líderes, amo eles e é isso. Eu não gasto meu tempo com pessoas de influência ou algo assim, pessoas ricas. Eu gasto meu tempo com eles, pessoas maravilhosas. É mais divertido passar tempo com o pastor Mark e com os meus pastores e líderes. Amém? Do que apenas, não sou eu sou uma pessoa muito tímida em público. Se me vê em público, vai ver, oi, eu ainda sou uma pessoa tímida. Mas, pastor, no púlpito é diferente. Quando a unção está lá pela graça de Deus. Amém? Agora, qual foi a primeira área que Deus disse para possuírem a terra? Vimos na semana passada que Josué, certo? Josué 1, Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo esse povo, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Eu estava falando sobre as bênçãos de Azer, você lembra? A tribo de Azer estava em uma área costeira, onde Tiro e Sidom estavam. E o pai disse, venham aqui antes de morrer. E a seu filho Azer ele deu uma profecia. A profecia foi, de Azer o seu pão será abundante e ele dará delícias reais. Reais é a ideia de um rei. Um rei viria e comeria, na verdade dispensaria, pão abundante de Azer. Nós vimos isso. A única vez que isso aconteceu foi quando Jesus viajou 209 quilômetros até a região de Azer. Naquela época, literalmente, estava fora do território de Israel. Os gentios viviam ali. Jesus foi até lá, e ao longo do caminho não há milagres registrados. Nenhum ato grande foi registrado para nós. Nenhum ato foi registrado. A única coisa foi que ele foi até lá ministrar a uma mulher gentia para dar a ela o pão dos filhos. O que quer dizer? Cura. Sabemos que o contexto é a cura. Foi o cumprimento. Ela estava na tribo de Azer. Jesus foi para a região de Tiro e Sidom e ele deu a ela o pão dos filhos. E como eu sei que esse pão é abundante? O pão de Azer será abundante, porque apenas uma migalha expulsou o demônio da sua filha e ela foi curada. Só uma migalha. Quando tomar a Santa Ceia, lembre-se dessa história. A bênção de Azer está nisso. Por tuas pisaduras eu sou curado. Não diga, pastor, eu tomo remédios e eu vou a um cirurgião famoso, um especialista, e ele me dá quimioterapia e coisas assim, coisas grandes, sons altos, e eu venho aqui e o Senhor me dá uma migalha. Um pão tão pequeno. Amém? Certo? Deus pega as coisas pequenas para confundir as grandes. Esse tumor poderoso vai embora. Amém? Coisas fracas. Glória a Deus. Ok, então. E ele dará delícias reais. Jesus deu pão real. Pão abundante. E isso é cura. Nós oramos, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A palavra de Deus, sim, a palavra rema diariamente, mas é mais do que isso, porque o pão também é cura. Estamos dizendo, dá-nos a saúde de cada dia. Mas, pastor, eu tomo Santa Ceia toda vez que tem na igreja. Estão falando uma vez por semana. Mas se você está doente, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quer dizer que Deus quer que você dependa dele. Tem gente que diz, eu vou tomar só uma vez e vou ver o resultado. Mas um médico diz, toma isso 3 vezes ao dia e você diz, sim, Senhor. E ele ainda tira dinheiro de você. E é mais do que 10%. E hoje em dia está cada vez mais caro. Ok? Então, essa foi a bênção do pai Jacó para o seu filho. Antes de se tornar uma tribo. Antes de ser uma tribo. Avançando um pouco, durante o tempo em que já eram 12 tribos, foi a vez de Moisés de deixar o mundo. E Moisés reuniu a todos e Moisés
abençoou as 12 tribos, e essa foi a bênção de Azer. Bendito seja Azer com seus filhos, agrade a seus irmãos e banhe em azeite o seu pé. Vai andar no Espírito. Essa é a ideia. O ferro e o metal será o teu calçado e a tua força será como os teus dias. Ok, olha aqui. Você tomou posse disso? Essa é a sua herança. Leia com atenção. Leia. Não diz como os teus dias vai ficar mais fraco, mas glória a Deus. Você vai ver Jesus face a face. Certo? Não diz isso. Diz, e a tua força conforme os dias passam. E a tua força será como os teus dias. Você vê isso? Veja, eu já meditei nisso, eu já li isso muitas vezes. E quanto mais eu leio, quanto mais eu verifico as diferentes versões da Bíblia, a versão NASB, a versão de 1995, diz assim: como são os teus dias, assim será a sua caminhada de lazer. Certo? Então a força vem em sua caminhada. Pastor, você está falando de caminhada física? Dos dois. Nós vimos que Azer iria banhar seu pé em azeite, isso andar no Espírito. Quer dizer que sua força espiritual vai ficar cada vez mais forte. Mas não apenas isso, não vamos descartar a parte física. O teu calçado fala sobre andar. Banhe em azeite o seu pé. Andar, pés. O ferro e o metal será o teu calçado. Quer dizer que você vai conquistar. Ferro e metal são muito fortes. Você vai conquistar todo lugar que tocar a sola do teu pé, e essa sola é de ferro e metal. Amém. 777 NC. NCC 777. É uma nova marca. É ferro e metal. A Bíblia diz, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo de vossos pés. Ah, ele vai esmagar. Certo? Vai esmagar como uma barata. Certo? Então, é de ferro e metal. Amém? É legal, não é? 777. 555. Sandália 555. Ok. A tua força será como os teus dias. Isso quer dizer que você vai... É o inverso do processo natural do mundo. É Deus dizendo, não seja mundano. Não seja moldado conforme o mundo. Não pense como o mundo, pense. Começa aqui. Conforme os meus dias aumentam, eu estou chegando aos 70 anos. Não. 75. Não. 78. Não. E você começa a pensar em pessoas que morreram nessa idade, pessoas diferentes. Começa a pensar em velhice. E começa a pensar, como os meus dias, assim será a minha fraqueza. E os médicos fazem o melhor que podem. Eles vão pelo natural. Eles dizem, o que você diz a eles? Eu estou com um certo problema. Eles dizem, não se preocupe, é a idade. Todo mundo passa por isso. Certo? Não levante a mão. Nós amamos os médicos. Eles estão lutando contra o mesmo problema que Deus é contra. Amém? Mas esse verso diz para você pensar diferente. Como os teus dias, assim será a sua força. Quer dizer, conforme seus dias aumentam, a sua força aumenta. Já tomou posse disso? Já declarou isso? Já agiu em cima disso? Comece a caminhar nisso, amém? Então, como eu posso possuir a terra? Vamos voltar a Josué 1. Diz aqui, Moisés, meu servo, é morto. Pense no grande par de sapatos que Josué tinha que preencher. Moisés, meu servo, é morto. Passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra prometida. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Depois Deus o encoraja. Estarei contigo onde quer que for. Depois Deus disse, sê forte e muito corajoso. Amém? Sê forte e corajoso. Você, às vezes, no meio da noite, o seu coração bate muito rápido. Estou falando com alguém aqui. Amém? Algumas pessoas. Amém? O seu coração bate rápido. E você se encontra em um estado ansioso muito rápido. É um ataque de pânico? Recentemente, a notícia foi a manchete do jornal local. Eu estava passando e olhei para baixo, na minha casa, e vi a manchete. 1 em cada 3 jovens tem problemas de saúde mental. E o subtítulo dizia que a ansiedade é o fator principal. Falava sobre o impacto das redes sociais, sobre bullying e coisas assim. Mas nós podemos
ensinar os nossos jovens, amém, que Jesus nos deu a sua paz. Não se turbe, é a nossa parte. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Cite isso. Fale para o seu coração, não se turbe o vosso coração. Bem baixinho. Não se turbe o vosso coração. Nem se atemorize. Sabe o que vai acontecer? Mais Shalom vai fluir. Porque Shalom já está lá. Ele já nos deu a sua Shalom, bem-estar e paz. Quanto mais o seu coração não se turba, mais bem-estar flui no seu corpo. Existe um versículo que diz: o coração com saúde é a vida da carne. Estou citando a King James. O coração com saúde é a vida da carne. Sabe a palavra saúde? É a palavra cura, marpé, da palavra rafá. Marpé é o substantivo. O coração marpé é a vida da carne. Se você olhar com cuidado a palavra marpé, é também no hebraico quando se fala tranquilidade e paz é marpé. Um coração tranquilo. Um coração que está tranquilo. É a vida da carne. Vida para o seu corpo. Então, as pessoas se perguntam, será que a minha dieta? Existe um foco tão grande, hoje em dia no mundo, na dieta sendo a chave. E a propósito, isso tem o seu lugar. Amém? Não estou falando de exageros. A Bíblia fala do pecado da glutonaria. E o que você bebe, é claro. Amém? Não fique bêbado, a Bíblia diz, glutonaria e embriaguez. A Bíblia fala muito sobre isso. Amém? Deus é contra isso. Não é contra comer. Muitas vezes nós pensamos que é o que estamos comendo que está contaminando o nosso corpo, as nossas vidas. E contaminar não está apenas se referindo ao seu estado espiritual. Está contaminado, não é mais santo. Não é apenas isso. Contaminar pode significar, por exemplo, um leproso está contaminado, mas é o seu físico. A lepra é física. Amém? É como sujeira. Uma coisa suja sai e se manifesta como uma doença. Primeiro, não deveria estar em seu corpo. É impureza se você definir corretamente. É uma doença. Você deveria estar são. Não deveria estar doente. Então, nós pensamos que é o que comemos, mas Deus diz é o que está comendo você. Amém? Jesus disse, do coração do homem vem adultério, amargura, raiva, ressentimento, tudo isso é o que contamina o homem. E o que ele estava fazendo? Ele estava respondendo aos fariseus. Os fariseus disseram, você e seus discípulos não lavam as mãos antes de comer, certo? E Jesus respondeu, eles não falaram que era Jesus, eles falaram que eram os discípulos que faziam isso. E Jesus respondeu, não é o que você come, é o que sai de você, é o que está te comendo, o que sai do seu coração, que te contamina. Amém? Amém? Qual é o ponto? Se você tem a dieta perfeita, você vai para a academia todos os dias, você é saudável, mas seu coração está cheio de amargura, vingança, raiva. Amém? Você se sente culpado, ansioso, preocupado. Isso não é um coração com saúde. Amém? Então, Deus está dizendo, seja corajoso. Ser forte e corajoso. Essas são instruções sobre como possuir a terra. Aqui no capítulo 1, desde o começo, Deus aconselha Josué, todo lugar que você pisar vai ser seu. Mesmo eu já tendo dado, você vai ter que tomar posse. Você tem que possuir a sua herança. Você vai ter que herdar a sua herança. Você vai ter que reivindicar. Amém? E onde você pisar, apesar de eu já ter dado a você, vai se tornar realmente seu quando você reivindicar. Amém? Amém? Então, existem lugares que não ensinam que Jesus cura hoje. E sabe o que acontece na igreja? As pessoas encontram libertação do pecado e dos poderes das trevas, elas nascem de novo e amam o Senhor, mas não se prega a cura, não vai ver manifestação da cura. Já percebeu? Amém? Outros lugares ensinam cura e não ensinam prosperidade, digamos. As pessoas são salvas e curadas, mas elas não prosperam. Então é sempre o conhecimento primeiro. E depois a reivindicação. Você não sabe que pertence a você, que Jesus pagou por isso. Não pode tomar posse. Paz na mente. Amém? Se você prega paz na mente, a minha paz vos deixo, as pessoas começam a experimentar, sabem que é delas. É um direito comprado com sangue.
Você tem o direito comprado com sangue de ser livre da ansiedade, preocupações e cuidados. Amém? É um direito comprado com sangue. Não se turbe o vosso coração. Seu chefe não é o seu problema. A comida não é o problema. Sua sogra não é o problema. Seu coração que é o problema. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Amém? Glória a Deus. Então são instruções para possuir a terra. E Deus diz, seja forte e corajoso. Então vem o versículo 8. Uau! O que isso tem a ver com possuir a terra? Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. É tudo sobre possuir a terra. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Farás prosperar o teu caminho, e prudentemente te conduzirás, quando meditar na palavra de Deus dia e noite. Amém? Salmos 1. A mesma coisa. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Diga, lei do Senhor. Eu vou explicar. Tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. De novo. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Não será apenas uma árvore. É plantada. Alguém cuida daquela árvore. É plantada. Quer dizer que alguém plantou. Para cuidar. Dá a ideia de cuidado. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Ahá, folhas marrons. Suas folhas serão sempre verdes. E eu acredito que isso se refere à sua saúde e bem-estar. Na sua velhice. Cujas folhas não caem. Você não vai secar. Você não vai ser uma ameixa ressecada. E olha a última parte. E tudo quanto fizer, prosperará. Tudo quanto fizer. Isso é maior do que o toque de Midas. Midas pediu, tudo o que eu tocar, eu quero que se torne ouro. E ele tocou em tudo. Tudo que ele tocava virava ouro. Ele ficou feliz. Era um homem mais rico. E sua filha veio correndo para ele e ele abraçou ela. E ela se tornou ouro. Uma garota dourada. Amém. E ele pediu que aquilo fosse tirado dele. Ele não pensou nas consequências. Para nós é tudo que nós tocarmos prosperará. Por isso impomos as mãos nos doentes. É por isso que Jesus tocou nas crianças. Amém. Jesus tocou o esquife, ou a maca que estava carregando um menino morto em Naim. É por isso que Jacó abençoou seus 12 filhos, impondo as mãos sobre eles. Tudo que tocar vai prosperar, literalmente. É o seu toque também. E seu trabalho. Mãos quer dizer trabalho. Sua ocupação. Seu ministério. Tudo quanto fizer prosperará. Amém? Tudo o que Deus disser, não limite isso. Se Deus diz tudo, ele não disse algumas coisas. Só a parte espiritual. Tudo quer dizer tudo. Amém? Eu creio no meu Deus. E você? Tudo quanto fizer prosperará. E a chave me parece que é meditar. Meditar. A parte que você deve fazer é meditar. Dia e noite. Pegue o versículo, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. João 14, versículo 27. Ok? Eu uso esse versículo como meditação, já por muitos anos. Então começa com a meditação. Deixo-vos a paz. Antes de ensinar sobre isso, antes de eu fazer um sermão sobre isso, eu meditei. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Será que tem uma diferença? Eu meditei nisso. A minha paz vos dou. É a paz dele. Amém? Não como o mundo a dá. O que quer dizer isso? Não como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Por quê? Isso está nesse versículo. Por quê? Essa é a nossa parte. Se eu não experimento sua paz, mesmo já sendo dada, é porque tem um bloqueio. É o medo.
fazendo meu coração se turbar. Eu não posso permitir. E aí vai fluir. A paz e o bem-estar. Isso vem da meditação, você medita. Você está preocupado, você se preocupa com a sua idade, medo de envelhecer, certo? Medite no Salmo 92. Na velhice ainda darão frutos. A propósito, eu medito em anos avançados, porque a expressão ali é anos avançados. E quer dizer exatamente isso. 100 anos são anos avançados. Mas velhice tem a ideia de velho, certo? Sim, ali fala na velhice, mas velhice não quer dizer que você é velho. Você entende? Existem músicas antigas, mas são atuais, certo? Então, você pode ser perene. Outra coisa que eu faço é quando ouço coisas boas, eu digo amém. Amém quer dizer assim seja para mim. A Bíblia diz, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém. Para a glória de Deus por nós. Por nós quer dizer que quando falamos amém, estamos glorificando a Deus. Porque amém é a palavra raiz de emuná, que quer dizer fé em hebraico. Então Deus é glorificado porque eu expressei fé. Certo? Amém. Então pegue um versículo. Se é cura que você quer, medite em escrituras sobre cura. Ouça isso dia e noite. Mesmo dormindo, escute as escrituras. Especialmente quando está passando por algo. Passando por algo importante. Ou o diabo te mantém acordado. Escute escrituras. Eu tenho um áudio também. Você pode ouvir no YouTube. Medite. Veja, acabei de falar que a expressão tem o seu prazer na lei do Senhor. A lei do Senhor, e também em Josué 1:8, diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei. O livro dessa lei. Pastor, viu? Fala para você meditar na lei. Aqui é onde, em tempos passados, eu não parei para ensinar sobre isso, mas eu acho que é hora de entenderem isso. Ok? Esse livro da lei, ou a lei do Senhor, a lei do Senhor, na lei do Senhor. Quando encontramos a expressão a lei do Senhor, ou livro da lei, pode significar, certo? A lei do Senhor sempre não pode significar, é isso. A lei do Senhor não são os 10 mandamentos, mas é toda a palavra de Deus. Quando encontra a palavra lei, saiba que pode significar 3 coisas. Torá, em hebraico. Torá significa, em primeiro lugar, a Torá pode se referir aos primeiros 5 livros de Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ok? Você entende? Em português é Pentateuco. Na verdade, no grego, Pentateuco. Certo? Os primeiros 5 livros de Moisés. Torá, essa é a Torá. Você entende? Por exemplo, Paulo, ensinando aos Gálatas, ele disse, vós os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Abraão teve 2 filhos. Ele não está citando os 10 mandamentos? Ele está citando os 5 livros, especificamente Gênesis. Está se referindo à Torá, os 5 livros de Moisés. Número 2. Torá pode significar instrução. Instrução. No Salmo 19 tem uma linda frase que diz, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor aqui é instrução. Então, Torá pode significar instrução. Se perguntar para um judeu hoje, qualquer judeu, Torá é instrução? Eles vão dizer sim. Amém? Na verdade, a Bíblia cristã padrão diz assim, a instrução do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Nós sabemos que é a instrução do Evangelho que nos converte. A alma não pode ser convertida pelos 10 mandamentos. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Pela lei, nenhuma carne será justificada. Então, como a lei do Senhor pode converter a alma? A menos que seja a instrução. É o sermão, é a pregação, é a própria palavra. Quando a Bíblia diz medita na lei do Senhor, nem sempre é os 10 mandamentos. E a terceira, é claro, é a lei de Moisés, são os 10 mandamentos. Quando encontrar a frase a lei do Senhor, como aqui no Salmo 19,
A propósito, vocês conhecem a música The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold. Sweeter also than honey and the honeycomb. Esses versículos estão todos aqui no Salmo 19. Então, o testemunho do Senhor é perfeito. Você concorda que a palavra de Deus é perfeita? Então está falando sobre o livro de Deus. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Vamos voltar a Josué 1:8. O Senhor está falando com Josué e ele usa essa palavra. Zen, em hebraico, Zé, ou Zé. Zé é desta aqui. Sefer, quer dizer livro. Zé. Zé quer dizer livro desta lei. O que você acha que Josué estava fazendo quando Deus disse o livro desta lei? Medita nele dia e noite. O que você acha que ele estava fazendo? Ele estava lendo. Ele estava lendo o livro. Para Deus dizer desta, o livro desta lei. Não se aparte da tua boca. E a palavra medita aqui, e também em Salmos, é murmurar. Procure um versículo que você gosta e durante o dia você está parado no semáforo e diz, qual o versículo de novo? Deixo-vos a paz. Não se turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração. Nem se atemorize. Então, se o meu coração se turbar, isso vai levar ao medo. Mas antes do medo tem o coração preocupado. Não se turbe. Pom. Ok, vou dirigir agora. Amém. Durante um intervalo no seu trabalho, medite, medite, medite. Na velhice ainda dará frutos. Que tipo de árvore é essa? Não há encontrada. Não é encontrada no mundo. Na velhice ainda darão frutos. Sim, existe uma, a palmeira. E a Bíblia fala das palmeiras. Na verdade, o contexto ali é: o justo florescerá como a palmeira. Interessante. Pom. Ok, é o seu chefe. Você estava sonhando? Amém? Então, medite, medite. Não consegue dormir? Diz dia e noite. Medite. Pegue o versículo e deite ali. Se o diabo quer que eu fique acordado, eu vou meditar na palavra de Deus. Você vai estar descansando assim. Amém? E você medita, deixo-vos a paz. Minha paz, se eu puder ver a sua paz, permeando todo o meu ser. Não durma agora. Eu estou apenas ilustrando, igreja. Não se turbe o vosso coração. Respire, relaxe. Senhor, estou recebendo a sua paz. Eu sou tão amado. Amém? Não assista ao noticiário antes de dormir. Ok? Seja no seu telefone ou qualquer outro lugar. Tente não ler as notícias, assim como você não bebe café depois de uma certa hora. Depois de uma certa hora, você não bebe mais café, certo? Assim como a minha esposa, ela me diz, eu consigo beber café e dormir em seguida, à noite. Mas ela não pode, certo? Ela tem um certo horário que ela não bebe mais café. Você é assim? A mesma coisa para as notícias. Você leva isso para o seu sono. Aí você não consegue mais dormir. Mesmo dormindo, não está dormindo. Por causa das notícias no mundo. Ok? Medite em boas notícias. Deixo-vos a paz. Serão viçosos e florescentes. Meus ossos não serão submetidos à osteoporose. Os meus ossos não serão fracos, serão fortes. Serão cheios de seiva. Meus ossos serão cheios de seiva. E serei sempre verde. Verde, ok. Glória a Deus. Ok, medita nele dia e noite. Deus disse dia e noite. Tem que ser constante. Certo? Você me acompanha? Quando você medita na palavra, algo acontece. Ok? Se olharmos para a profecia messiânica, você quer mais? Eu posso tomar um pouquinho mais de tempo, ok? Ok. Salmo 119 diz assim: ó, quanto amo a tua lei. Mais uma vez, aqui não é os 10 mandamentos. Eu amo a tua lei, a tua palavra. Amém? Se é a palavra dos 5 livros de Moisés, ou até mesmo os Salmos. E para nós temos o Novo Testamento. Amém? É a palavra de Deus. Mas Davi se expressa assim: ó, quanto amo a tua lei. Quanto amo a tua lei. É a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos,
me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Mandamentos também. Nós temos os mandamentos? Nós temos, certo? 1 João diz, e o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Certo? Não se esqueça, você deve traduzir tudo isso para o Novo Testamento, porque você não é filho da velha aliança. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos. Quantos querem ser mais sábio que os seus inimigos? Hã? Seus inimigos estão atrás de você. Não lutamos contra carne e sangue, eu entendo isso. Mas escute, o inimigo às vezes usa pessoas que estão contra nós. Sabia? Fico feliz que tem pessoas que são contra mim porque me diz que o meu ministério está seguro. Jesus disse, ai de vós quando todos os homens falarem bem de vós. Eu sou o primeiro a dizer que eu não sou perfeito. Amém? O único perfeito é o Senhor Jesus. Se você sai da igreja porque você acha que o pastor não é perfeito, as pessoas não são perfeitas, então não vá para outra igreja. Porque quando você entrar, vai ficar imperfeita. Com certeza. Não, sabe? Então, ai de vós quando todos os homens falarem bem de vós. Não procure popularidade. Amém? Se você está no ministério, eu quero te dizer algo. Esqueça todos os likes. Eu realmente não vou no meu canal do YouTube e fico procurando likes. Outros me dizem, você sabia que o seu canal no YouTube alcançou 1 milhão de inscritos? Eu disse, uau, foi uma revelação para mim. Às vezes eu escuto meu sermão e sem querer eu vejo os números, mas eu não procuro isso. Na verdade, os nossos jovens estão atrás de likes e está causando ansiedade. Amém? Porque eu sei o que Jesus disse. Ai de vós quando todos os homens falarem bem de vós. Então, por favor, me critiquem. Ok? Vai fazer bem para minha alma. Amém? Vai fazer bem à minha alma, glória a Deus. E depois eu verifico as escrituras. Isso me deixa mais atento para ter certeza que está tudo correto. E eu digo, está tudo certo, tudo certo. Amém? Nunca bata no seu crítico. Ame os críticos. Eles melhoram você. Amém? É como se fossem uma lixa. Eles te deixam liso. Amém? Ok, glória a Deus. Mas não precisa criticar desnecessariamente, sabe? Ok, Pastor Prince, você pediu. Você ri muito alto, Lawrence. Tá aparecendo tudo na gravação. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres. Vamos lá. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Mais uma vez, testemunhos aqui é a palavra de Deus. Porque medito. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres. Ele não disse tenho mais conhecimento do que os meus mestres. Tenho mais entendimento. Ou seja, eles conhecem todos os capítulos e versículos, mas eu vejo a revelação daquele capítulo. Eu vejo. Não sei porquê, mas eu vejo. Às vezes os mestres não conseguem ver. Agora, é claro, aqui é um salmo messiânico, está se referindo a Jesus. E especialmente, vamos terminar primeiro, vamos ler. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. No versículo 99 é a palavra sakal no hebraico, que é a mesma palavra usada em Josué 1:8. Diz, você terá bom sucesso. Farás prosperar o teu caminho e terás sakal. Bom sucesso. Tenho mais entendimento. Então, essa palavra sakal é uma sabedoria que faz você prosperar. É uma instrução e um entendimento que faz com que você prospere, progrida. Você me entende? Ok? Eu vou te dizer algo. Olha aqui, igreja. Sabe a sua Bíblia, certo? É dividida entre Antigo e Novo Testamentos. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Ok? O Novo Testamento em grego. Mas muitos anos atrás, antes da vinda de Jesus, certo?
Houve um grupo de 70 judeus que se reuniram e esses homens eram estudiosos incríveis. Eles queriam produzir, porque depois de Alexandre o Grande, o inglês não era a língua franca, sabe? O idioma da época era o grego, certo? E depois do tempo de Alexandre o Grande, porque ele conquistou tantas áreas e espalhou seu idioma, então eles queriam uma Bíblia que pudessem ler. Então, os 70 anciãos, pessoas muito inteligentes, certo? E piedosas, se reuniram e produziram a versão grega do Antigo Testamento, que no original é em hebraico. É chamado de Septuaginta. Septuaginta, certo? De 70. Chamada assim por causa dos 70 anciãos. Então tem uma versão grega do Antigo Testamento. Só para vocês saberem. Por que eu digo isso? Porque diz, tenho mais entendimento do que todos os meus mestres. Sou mais prudente do que os velhos. Então, tenho mais entendimento do que todos os meus mestres e sou mais prudente do que os velhos. No grego, vou te dizer o que diz esses versículos em grego. Está pronto? Eu tenho mais suneses do que os meus mestres. Eu tenho mais suneses do que todos os velhos. Ok? De quem isso está falando? Está falando de Jesus. Mas é claro, essa primeira aplicação que eu vejo aqui é uma aplicação messiânica. Quando ele era jovem, ele meditava na palavra de Deus. Tem gente que pensa que seu conhecimento foi instantâneo. Não, ele veio como um homem, teve que crescer como um menino. A Bíblia diz que ele crescia em sabedoria. Certo? Então, ele meditava na palavra. Descobrimos o seu segredo. Então, a palavra suneses, su significa juntos. São duas coisas se unindo. Sunese significa colocar duas coisas juntas. Você vê algo juntando as duas coisas. Tem gente que lê a Bíblia e tudo que eles veem podem até memorizar. E tudo que elas fazem é uma leitura superficial da Bíblia. Mas outra pessoa vem e consegue unir duas coisas. Ah, isso significa isso. Isso quer dizer uma coisa por causa desse outro versículo. Eles conseguem juntar as duas coisas. Sunese, suneses. Entendeu? É a sabedoria que Deus nos dá. Eu vou te abençoar com suneses. Amém? Estou buscando isso também. Todos os dias. Amém? Eu vou fazer essa oração porque eu estou no ofício de pastor. Então, no final, eu vou orar por você. Amém? Agora, Jesus, aos 12 anos, seus pais o encontraram no templo e ele estava fazendo pergunta aos doutores da lei, as pessoas mais brilhantes daquela época. Amém? Eram os professores em Jerusalém. Professores da lei, da palavra de Deus. Eram professores de educação também, porque a educação acontecia no templo. E eram pessoas muito inteligentes. Muito. E Jesus estava fazendo perguntas a eles. E a Bíblia diz, e todos os que o ouviam, com 12 anos de idade, admiravam a sua inteligência e respostas. Sabe o que é essa palavra inteligência? É a palavra sunemi. A mesma palavra que acabamos de ver. Tenho mais entendimento do que os meus mestres. Certo? Exceto que a outra está na forma verbal, essa aqui é um substantivo. Uma é um verbo, outra é um substantivo. Mas é a mesma palavra, sunemi, suneses. Entendeu? Isso nos diz como ele cresceu, amém? E começou a ver mais e mais, entender as Escrituras. E os rabinos que conheciam a Bíblia de capa a capa, ficaram admirados de como ele podia juntar duas coisas. É isso! Uou! Você já passou por isso? Eu amo ouvir estudiosos da Bíblia. Eles pegam uma passagem familiar, mas eles extraem coisas que eu digo, como você conseguiu ver isso? Eu quero isso. Amém? Veja, uma vez que fica viciado nisso, uau! É o melhor tipo de vício. Não tem nenhum efeito ruim, não tem efeito colateral. Te dá um sentimento de glória em glória. Você fica viciado em revelação. Estou faminto por revelação da Bíblia. Eu vou ler essa passagem e vou decifrar o código. É esse tipo de desejo. É assim que você deve ler a Bíblia. A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Amém? Deus propositalmente escondeu coisas para que você tivesse a emoção de encontrar. Amém?
Sabe quem mais teve a tsunami de juntar duas coisas? Sabe quem foi? José, na Bíblia. Ninguém podia interpretar o sonho de Faraó. Faraó teve um sonho. Faraó teve um sonho. Eu tive um sonho, Faraó disse. E esse é o meu sonho. E ninguém podia interpretar. Nabucodonosor também teve um sonho. Eu tive um sonho, e esse foi o sonho. E eu já esqueci o que eu sonhei. Lembra disso? Daniel teve que vir e lembrar o sonho dele. Mas Faraó lembrou do seu sonho. Mas tinha que interpretar. Ele não tinha suneses. Então, quando José veio, José era conhecido por interpretar sonhos. Vou dar uma pausa para falar sobre sonhos. Você sonha? Dream. Do you dream? When I want you Wendy? in my arms. Ok, é só a Wendy. Eu sou um homem de uma mulher. Eu falei para ela um dia desse. You're every woman in the world to me. Eu disse, por que eu ia procurar outra pessoa? Você é toda a mulher no mundo. Não é original, mas é muito bom. É incrível que José interpretou o sonho, e os sonhos às vezes, não todas as vezes foi a pizza que comeu. Foi a pizza que comeu na noite anterior. Amém? A propósito, você sabia que algumas grandes invenções, descobertas vieram de sonhos? Sabe a lei da relatividade? Einstein. Ele estava tentando entender, e ele adormeceu. Certa noite, quando dormiu, a lei da relatividade fez sentido. Ele viu uma vaca, igual o sonho de Faraó. Ele viu vacas cercadas por uma cerca elétrica. E o fazendeiro estava olhando por um lado e ele olhando pelo outro. E o fazendeiro disse que não podia ver o que ele via. Ele disse que viu algo, depois ele acordou com a teoria da relatividade. Nem todo mundo vê da mesma forma. Dependendo... Então isso veio através de um sonho. Sabe a máquina de costura? A máquina de costura veio por um sonho. O homem que inventou a máquina de costura, graças a Deus por ele, e as mulheres digam... Hoje em dia tem alguém que costura? Em vez de o que você semeia, você colhe, para nós, é o que colhemos que vai semear. Obrigado. Então, ele teve um sonho. Ele teve um sonho que ele estava na selva e foi capturado por canibais. E eles colocaram ele numa panela e iam cozinhá-lo e comê-lo. E ele viu que os canibais tinham lanças. E a lâmina da lança... A propósito, se um canibal te perguntar qual é o seu nome, não fale o seu nome. Sabe por quê? Vão colocar no cardápio. Essa foi ruim, pastor. Continuando. Ele teve um sonho que foi capturado por canibais. E os canibais tinham uma lança com uma lâmina na ponta. Mas em vez de ser uma lâmina completa, ela tinha um buraco. Então o seu erro foi que ele estava tentando criar uma máquina de costura na ponta da lâmina. Ele teve a ideia de colocar um buraco no meio para que a linha pudesse entrar. É assim que foi criada a máquina de costura. Foi assim. A tabela periódica dos elementos veio de um sonho. Estava tentando organizar os elementos e ficou confuso. E ele dormiu e viu os elementos se organizando. Veja, nem todo sonho vem de Deus. Certo dia, eu li sobre umas músicas de rock, músicas do mundo que vieram de sonhos. E as letras são muito ruins, mas se tornaram um sucesso. Vieram de sonhos. Quem você acha que deu o sonho? Existem alguns romances de terror que agora são clássicos. Um desses eu posso te dizer, Frankenstein.
A história veio de um sonho do autor. Não sei se veio de Deus. Hã? Até romances de terror famosos, ok? Podem vir de sonhos. Eu já tive muitos sonhos. Muitos não se cumpriram, mas alguns traçaram o rumo até dessa igreja. Era de Deus. Amém? Então, Faraó teve um sonho. Vacas, como de Einstein. 7 vacas gordas e 7 magras. Eu não vou entrar no sonho em si por causa do tempo, só vou dizer que eram 7 anos bons, seguido por 7 anos ruins. Fome. Ok? Então, José disse, os sonhos são os mesmos, 7 espigas de trigo e vacas são 7 anos. Quem teria pensado que vacas representam anos? E as 7 espigas de trigo, 7 anos. Quem pensaria nisso? Certo? E José aconselhou, depois de interpretar o sonho, ele aconselhou Faraó. Ele disse, portanto, Faraó, se proveja agora de um varão inteligente e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Em hebraico, um varão inteligente e sábio é Bin Ve Hakam. Hakam vem de Hokmah, que é a sabedoria. Mas Bin é, na verdade, eu vou te dar o grego agora. A versão grega do Antigo Testamento. Está pronto? Temos um pouco de grego hoje. É a palavra sunetos. Proveja agora de um varão inteligente. Sunetos é o adjetivo de sunesis. Você lembra de sunesis? Juntar duas coisas. Encontre um homem que pode juntar duas coisas. Você teve o sonho, mas não sabe o que fazer com o sonho. Agora nós sabemos 7 anos de abundância, seguido por 7 anos de fome. Mas não há instruções sobre o que fazer. Ele disse para Faraó, procure um homem que tenha a capacidade de juntar duas coisas. Um homem inteligente e sábio. No grego é a palavra sunetos, que é o adjetivo da palavra sunesis, sunemi. Coloque os dois juntos. É o que Jesus tinha com 12 anos de idade. Então Faraó disse, e disse Faraó a seus servos, acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. A mesma coisa no hebraico, Bin Ve Hakam. Mas no grego, ninguém há tão sunetos como tu. E ele foi promovido de escravo até braço direito de Faraó. Seu chefe está procurando alguém com sunesis. Outros veem os fatos. Você sabe traduzir. No sonho de Faraó não tinha um homem sábio, um homem discreto. Não tinha no sonho dele. José recomendou alguém. Se ele se posicionou ou não, eu não sei. Homens sábios fazem isso. Ele não disse, Faraó, eu estou disponível. Amém? Ele disse, Faraó, se proveja agora de um varão que pode juntar duas coisas, sunesis. E coloque ele no comando. Ele vai saber o que fazer. Isso não estava no sonho. Isso foi adicionado porque ele era capaz de ver 7 anos de abundância, seguido por 7 anos de fome. Ele viu a necessidade de salvar sua família. Ele tinha um objetivo de longo prazo. Amém? Amém? Que você tenha isso também, até mesmo na preparação para a sua prova. Amém? E poder dar um passo atrás e ver a imagem completa. Ou poder interpretar algo. As notícias te dão as notícias. Alguém com sunesis diz, vou me preparar para isso. Amém? Eu não estou falando sobre investimento. Tem que ter cuidado. Muitas pessoas querem seu dinheiro. Ok? Você tem que operar na sabedoria de Deus. O melhor investimento é o reino de Deus. Ok? Já vi os golpes? Pessoas famosas. Pessoas no topo das finanças. Uma pessoa pode ser enganada. Podem estar envolvidas em um golpe e nem sabem.
por anos. Todo ano você ouve sobre alguém que foi enganado. E alguém que não deveria ser enganado foi enganado. Sabedoria vem de Deus. E meu tempo acabou. Todas as cabeças baixas e olhos fechados nesse lugar. Pai Celestial, eu agradeço por todos que ouvem a minha voz. Eu vou orar por você, que haja um impartir de Deus de Sunemi. Mas lembre-se disso. Você pode orar também, mas Josué estava cheio de espírito de sabedoria. O capítulo antes de Josué 1 é o capítulo em que Moisés morreu. E diz que Josué estava cheio do espírito de sabedoria. Mesmo assim, Deus disse, medite na palavra. Eu disse, Josué estava cheio do espírito de sabedoria. Antes do capítulo 1 de Josué, o último capítulo do livro anterior, diz que Josué estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés impôs suas mãos sobre ele. Ainda assim, ele teve que meditar na palavra. Você já pediu a Deus por sabedoria, e vou orar por você agora. Mas, mais do que isso, precisa meditar na palavra. Peça a Deus uma palavra que fale com você. Ela deve falar com você. Memorize e carregue com você ao longo da semana. Ok? Antes disso, se você está aqui hoje, Cristo morreu na cruz por seus pecados. Cristo ressuscitou quando você foi absolvido nele. A Bíblia diz que quando recebe Jesus, a primeira coisa que você recebe é Cristo foi feito por nós, sabedoria. E depois justiça. E depois santificação. E finalmente redenção. Ele foi feito isso por nós. Você não tem herança sem Cristo. Cristo morreu por nossos pecados. Cristo ressuscitou para nos pastorear. Ele está vivo hoje. Se quer colocar sua confiança nele, ore comigo. Pai Celestial, eu te agradeço. Cristo morreu por meus pecados e ressuscitou. Eu confesso que Jesus Cristo é meu Senhor e eu creio no meu coração que Ele ressuscitou dos mortos. Eu sou salvo. Sou agora justo pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Fique de pé, igreja. Levante suas mãos ao Senhor. A Bíblia diz, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Em nome de Jesus. Pai, Tu conheces a palavra que me destes para pregar e Tu estás pronto para conceder sabedoria. Tu queres mais dar sabedoria do que nós queremos receber. Pai, em nome de Jesus, especialmente na área das suneses. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, que Tu abençoes o Teu povo agora e imparta a eles, cada um que ouve a minha voz e quer isso, Senhor, um impartir da Tua Sofia, Tua sabedoria Hakam, Tua sabedoria Biná e Tua sabedoria Suneses. Uma habilidade para ver o que os outros não veem. Pai, eu oro em nome de Jesus que Tu concedas a eles sakal para que possam prosperar, especialmente ao longo dessa semana. Em nome de Jesus. E todo o povo diga amém. Deus te abençoe e até a próxima.